Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência aqui à parte 3 da nossa aula 3, ok? E agora nós vamos falar sobre o argumento da pobreza de estímulos, tá? A gente viu na aula passada, na parte 2, nós falamos ali da indagação de Platão, tá? E na aula na parte 1, nós começamos a tratar justamente dessa aquisição de conhecimentos, etc. Tá? Então, caso você não tenha visto, é importante você ver as duas primeiras partes para compreender o que será feito aqui, ok? Lembrando que essa aula é baseada no material dos professores Eduardo Kennedy e Ricardo Lima. Bom, o argumento da pobreza de estímulos. Pensando especialmente no caso da aquisição do conhecimento linguístico, Chomsky formulou duas fortes objeções à hipótese da tábula rasa, tá? Ao pensamento de que os humanos seriam, ao nascer, como folhas de papel em branco ou como uma tábua rasa. O primeiro argumento ficou conhecido como o problema lógico da aquisição da linguagem, e o segundo ficou conhecido como o argumento da pobreza de estímulos, tá? O problema lógico da aquisição de linguagem é muito simples. Ele quer dizer, basicamente, que os estímulos que uma criança recebe durante os anos de aquisição da linguagem são finitos, por mais ricos e diversificados que possam ser. Tá? As crianças elas recebem estímulos de seu ambiente durante 2, 3 ou 4 anos, que é um período finito, ao final do qual, ao final desse período, né, o conhecimento linguístico parece ter sido atingido plenamente. Porém, ao fim do processo de aquisição da linguagem, a competência linguística que uma criança adquiriu não é um sistema que gere apenas produtos finitos. O que ele está querendo dizer aqui? A criança, quando a gente estuda, por exemplo, neuroeducação, a gente sabe que existe um período que a criança vai adquirir um conhecimento do ambiente. Então, ela vai aprender o que é quente, o que é frio, ela vai aprender que não pode colocar o dedo na tomada, ela vai aprender algumas cores, vai aprender algumas formas, vai aprender algumas palavras. E depois, isso é durante o tempo. O tempo é finito. A aquisição dessas partes é finita, é limitada. Mas, como ela é um ser criativo, ela vai trazer possibilidades infinitas para desenvolver esse conhecimento. Tá? As frases e os discursos que as crianças produzem ou podem produzir e compreender após a aquisição da linguagem são ilimitadas, tá? Potencialmente infinitas, e não apenas a reprodução dos padrões detectados nos dados finitos. O que está querendo dizer aqui também? Ela não vai só repetir o que foi ensinado, ela não vai só repetir, ok? Bom, o problema lógico é como é possível que um número finito de estímulos dê origem a um sistema que gere produtos infinitos? Como chegamos à infinitude discreta? Característica fundamental da linguagem humana a partir dos estímulos finitos. Bom, Chomsky sustenta que não é logicamente possível criar outputs. Vamos lá, para a gente entender. Input é aquilo que a gente recebe. Tá? Input é aquilo que a gente recebe. Então, por exemplo, quando a criança está aprendendo lá na infância, os pais estão falando com ela, ela está aprendendo as cores, aprendendo as formas, aprendendo o que é quente e frio. Isso são inputs, ela está adquirindo. Tá? Seria ali a linguagem entrando. Aí ela vai ter um desenvolvimento, um processamento aqui. Quando ela começa a expor, quando ela começa a produzir, isso é um output. Ela põe para fora. Tá? A gente vai entender aqui, ó, input, in, dentro, output, fora, tá? Para fora, ok? Bom, Chomsky sustenta que não é logicamente possível criar outputs, ou seja, desenvolvimento para fora, infinitos a partir de inputs finitos. Ou seja, é impossível criar uma competência linguística com base apenas nos estímulos linguísticos. É impossível, aqui na teoria de Chomsky, criar uma competência linguística, tá? Com base apenas
nos estímulos linguísticos. Para ele, as crianças deveriam completar os dados de experiência com algum filtro, algum organismo que transformasse o input finito num output infinito. É como se tivesse aqui um processador ou um acelerador ou alguma coisa aqui que pegasse essas informações, juntasse essas informações e aí criasse alguma coisa para gerar o output, ok? Por isso que tem aqui esse esqueminha. Bom, o segundo argumento formulado por Chomsky é técnico e se chama pobreza de estímulo. O argumento da pobreza de estímulo não quer dizer simplesmente que os estímulos linguísticos oferecidos para as crianças são pobres. Tá? Por exemplo, uma frase incompleta, uma expressão ambígua, uma dicção ruim, uma referenciabilidade obscura, não é isso que ele está falando. Tá? Na verdade, ele sustenta que o conhecimento preciso e elaborado que a criança vai construir sobre a estrutura da sua língua não pode ser deduzido unicamente a partir das informações contidas nos estímulos linguísticos, por mais dicas que sejam. E aí percebam que a gente vai juntar com a informação anterior. Ele não acha que um estímulo linguístico, que é algo finito, vai ser possível para criar um output, que é algo infinito. Ok? Os estímulos, segundo Chomsky, são pobres porque não possuem todas as informações necessárias para a aquisição do conhecimento linguístico e, de acordo com ele, a criança deve deduzir por si própria uma grande quantidade de informações sem as quais os estímulos para pouco serviriam. Uma pequena parte do conhecimento linguístico humano diz respeito às relações que as palavras mantêm entre si na estrutura da frase. Chamamos esse tipo de conhecimento sintático. Conhecimento sintático. Uma fração do conhecimento sintático diz respeito às relações anafóricas. As relações anafóricas. E aí, se você tem dúvida do que seria uma relação anafórica, tem um vídeo aqui no canal, lá na playlist de Linguística Textual, que fala justamente sobre isso. Tá? E essas relações anafóricas, elas podem acontecer num enunciado, a gente vai entender. Ela ocorre quando um termo presente em uma frase se refere a um termo citado na frase anterior. Basicamente isso. Não é só isso, mas basicamente isso. Tá? Então, vamos lá. A respeito desse fenômeno em particular, a questão apresentada pelo argumento da pobreza de estímulos é: como aprendemos na infância a identificar as anáforas? Então, olha aqui a primeira frase. João acha que Pedro não vai ajudar ele, não. Percebam aqui que a frase não está bem escrita, mas é só para a gente entender aqui, tá? João acha que Pedro não vai ajudar ele, não. Quem seria esse ele aqui, tá? Quem seria esse ele aqui? Esse ele aqui está trazendo, a gente vai lembrar que a anáfora vai utilizar pronomes, pronomes retos, pronomes me perdi, me esqueci aqui o termo, pronomes relativos, tá? Que vão trazer um termo anterior. Como é que poderia dizer aqui? João acha que Pedro não vai ajudá-lo, tá? Isso aqui está retomando João. Isso é uma anáfora, tá? Isso é uma anáfora, tá? Então, a partir do exemplo, uma criança poderia inicialmente imaginar que o pronome ele tivesse alguma relação natural com o nome João e não com Pedro, tá? E seria isso que a anáfora e seria por isso que a anáfora aconteceria entre ele e João, tá? Então, por exemplo, se a criança falar, João não vai ajudar ele, não. João acha que Pedro não vai ajudar ele, não. Tá? A criança vai entender que essa pessoa acha que essa aqui não vai ajudar essa pessoa, tá? Mas aí essa hipótese seria descartada numa frase do tipo: Pedro acha que João não vai ajudar ele, não. O que ele está querendo dizer? Que eu não posso associar ele a João sempre. Porque nessa sentença aqui,
Quem é que não vai ajudar? João não vai ajudar. E não vai ajudar a quem? A ele. E quem é esse ele aqui nessa frase? Pedro. Perceberam? A gente vai ver aqui, ó. Foi o que eu acabei de explicar aqui, tá? Então, Pedro, ele é representado, traz para a gente a noção de Pedro aqui. Então, a anáfora acontece aqui, tá? Então, a primeira coisa que a criança terá de deduzir é que o pronome anafórico não deve ser ligado a um nome particular, como João, Pedro, Maria, Paulo, carro, aula, felicidade. Logo, ela terá de concluir que há alguma relação estrutural dentro da frase, tá? Que controla ali as anáforas, tá? Então, a gente vai supor que a criança intua que em 1 e 2, né, na frase 1 e na frase 2, indiquem que a anáfora deve ser ligada sempre ao primeiro nome. Então, a criança vai pensar, a gente vai tá supondo aqui, tá? A gente está teorizando. Então, a criança vai pensar que a anáfora sempre vai acontecer com o primeiro nome. Se o primeiro nome aqui é Pedro, a anáfora vai acontecer com ele. Se o primeiro nome é João, vai acontecer com ele. Se o primeiro nome for Fernando, vai acontecer com ele. E aí, essa hipótese é plausível, mas ela seria abandonada nesse estímulo 3 aqui. Antônio disse a João que Pedro não vai ajudar ele. Antônio disse a João que Pedro não vai ajudar ele. E aí perceba, quem é ele aqui? Quem é ele? Aí a gente tem que entender que o ele pode ser referente a João ou a Antônio, tá? A João ou a Antônio. O pronome só não faria referência a Pedro, tá? O pronome não faria referência a Pedro. Então, nesse momento, a criança precisaria deduzir que as anáforas fariam referência a qualquer nome da frase, exceto o último. Perceba, eu posso fazer com o primeiro, eu posso fazer com o segundo, mas não posso fazer com o último nome. Seria uma boa solução. Porém, se eu falo, João contou ao Pedro que viram ele na festa. João contou ao Pedro que viram ele na festa. E aí você vai pensar, viram quem? Viram Pedro ou viram João? E aí a criança vai ter que identificar que eu posso, então, fazer uma anáfora com o primeiro nome e com o último nome. Tá? Então, eu posso perceber isso. Então, a identificação vai depender do contexto. Depende de quem as pessoas estão querendo falar, ok? A resposta é falsa, pois na frase 1 não é possível usar o pronome ele, mesmo que queiramos falar do Pedro. Tá? João acha que Pedro não vai ajudar ele. Então, aqui, olha só. Aqui eu não poderia associar ele a Pedro. Tá? Eu não poderia associar ele a Pedro. Tá? No caso, se a gente quisesse falar do Pedro, teríamos usar um outro pronome, o reflexivo, se. Tá? João acha que Pedro não vai se ajudar. E aí, esse se aqui, esse pronome reflexivo, vai fazer referência ao último nome nessa oração, que seria Pedro. Perceberam aqui a diferença? Aqui nessa frase, João contou ao Pedro que viram ele na festa. Esse ele pode trazer Pedro, que seria o último nome, e pode trazer João. Mas na primeira frase, João acha que Pedro não vai ajudar ele. Esse ele só pode trazer João, não pode trazer Pedro. Se eu quisesse trazer Pedro, eu teria que trazer um pronome reflexivo. Pedro não vai se ajudar. Esse se retomaria Pedro, e aí aconteceria a anáfora. Tá? Trata-se, portanto, aqui de uma propriedade estrutural da língua, tá? Uma propriedade estrutural da língua. E a criança precisa adquirir isso. Precisa adquirir isso. Então, vamos ver aqui. No seguinte, a gente vai ver isso aqui, tá? Só explicando que os conchetes servem para nos ilustrar as fronteiras estabelecidas entre as orações de cada sentença e separar a oração subordinada de sua respectiva. Então, aqui, isso aqui
está separando a oração subordinada. Tá? Isso aqui é a minha oração subordinada, só para vocês entenderem aqui. Tá. E aí, esse izinho aqui subscrito é o índice, tá? Ou a indexação, tá? Que vai trazer, então, a relação da anáfora. A anáfora é seu referente, ok? Então, por exemplo, na oração 1, antes de eu explicar, vamos terminar de ler aqui, vamos por parte. Com todo esse arranjo visual, torna-se mais fácil entender que as anáforas são pronomes que devem ser ligados a um referente fora da oração em que a própria anáfora se encontra. Então, a anáfora traz algo de fora, tá? Dizemos mais tecnicamente que a anáfora deve ser ligada a um referente de outro domínio. E a gente viu isso também lá na nossa aula de linguística textual, tá? Quando a gente fala de anáfora. Os pronomes reflexivos devem ser ligados a um referente dentro do seu próprio domínio. Então, o pronome pessoal, o pronome relativo vai trazer algo de fora. O pronome reflexivo, algo de dentro. Tá? Algo de dentro. Tá? Essas são as regras estruturais que as crianças devem deduzir para ser capaz de produzir e compreender ligações anafóricas. Olha como não é tão simples. Olha como não é tão simples. Tá? Então, por exemplo, aqui em 1, João acha que Pedro não vai ajudar ele. Então, isso aqui faz referência aqui. Eu vou grifar assim. João e ele. Pedro acha que João não vai ajudar ele. Esse ele retoma Pedro. Antônio disse a João que Pedro não vai ajudar ele. Esse ele pode ser Antônio, mas pode ser João. João contou a Pedro que viram ele na festa. Esse ele pode ser João e pode ser Pedro também, depende do contexto. João acha que Pedro não vai se ajudar. Esse se ajudar aqui, esse se, só pode retomar Pedro. É isso que está querendo dizer aqui. A relação das anáforas e dos reflexivos com seus respectivos referentes num certo domínio da sentença não é algo que esteja explícito no estímulo linguístico. Percebem? Acabamos, então, de testemunhar como é difícil ou impossível deduzir essas regras simplesmente analisando o estímulo e seu contexto de uso, sem usar algum conhecimento da sintaxe. O argumento da pobreza do estímulo sustenta precisamente que a regra complexa, como a ligação de anáforas e de reflexivos, tem de ser deduzida pela criança. Os estímulos são pobres. Quer dizer o quê? Que não possuem todas essas informações necessárias para o aprendizado. A criança, quando é pequena, a gente não vai ensinar, olha, isso é uma anáfora, isso aqui é um reflexivo. A gente não ensina isso para a criança, tá? Ela precisa estar equipada com uma máquina, aqui um software, um programa, para ela aprender sintaxe, tá? Que seja algo muito potente para ela poder ali aprender a lógica por detrás das anáforas. E isso estaria relacionado ao módulo da sintaxe, tá? Além do conhecimento sobre as estruturas da frase, a nossa competência linguística vai armazenar também as informações sobre o uso contextualizado da língua em suas situações de interação sociocomunicativa. Por isso que, atualmente, quando a gente vai aprender algum outro idioma, tem se falado muito do ensino contextualizado, tá? E aí é esse tipo de conhecimento que a gente vai chamar de competência pragmática. Competência pragmática, que é algo que extralinguístico. É algo extralinguístico. Com a competência pragmática, somos capazes de identificar, por exemplo, sobre o que falamos numa dada conversa, qual é o tópico do discurso, qual é o foco da informação, ok? Nesse caso, o argumento da pobreza de estímulos irá questionar como conseguimos, então, simplificar ao máximo todas as infinitas possibilidades lógicas de inferência num dado momento comunicativo e nos atermos ali, a gente se prende ao que de fato é pragmaticamente relevante. Como isso acontece? Então, seria aqui, então, um argumento, esse argumento de pobreza de estímulos iria questionar isso. E aí a gente pode pensar, então, no ponto de uma criança de 18 meses, aí, 1 ano e meio, tá? Tá chegando ali no colo da mãe, percebam aqui, né? O escândalo da indução.
E a mãe, quando abre a porta, ela vê um rato. Tá? E a mãe grita, um rato! Tá? Se a gente pensar aqui como essa criança aqui, nós podemos imaginar que ela pode pensar que o rato seja o Mickey. Tá? Ou não, mas vamos usar aqui o exemplo. Poderia pensar que é o Mickey. Tá? Mas a expressão um rato pode significar o animal, pode significar um mamífero, pode significar um animal mamífero preto ou cinza, dependendo, com um rabo longo, e aí já é uma ratazana, né? Poderíamos dizer também que é um objeto preto, aqui, ó, um rato, um mouse, tá? Ou então uma coisa em movimento, tá? Em cima do carpete, que está parado, que está estático, ok? Enfim, a gente pode pensar que é o coletivo ali das partes que compõem o bicho, as patas, as orelhas, o nariz, o bigode. Esse rato pode estar vivo, esse rato pode estar morto. Tá? As possibilidades de inferência pragmática são virtualmente infinitas. O que a criança precisa fazer para tornar-se um usuário normal da língua é intuir corretamente os sentidos das expressões com que se depara em certos momentos comunicativos, de modo a evitar a quantidade enlouquecedora de possibilidades lógicas de inferência. Por exemplo, uma criança, quando a mãe gritar, um rato, ela precisa pensar automaticamente, de repente, numa situação de que ela tem que se afastar de onde ela está, por causa do animal, ao invés de pensar no desenho. Tá? Muitas das vezes, as crianças, isso a neurociência vai explicar também, elas ainda não têm um senso de nojo. Tá? Então, por exemplo, se uma criança vê alguma coisa, assim, é um bicho, algumas crianças podem ir pegar, ir tocar, porque elas não têm essa percepção ainda. Conforme elas vão crescendo e elas vão percebendo também algumas questões dos pais, e se passar, por exemplo, uma barata, e a mãe falar, não, não pega, não sei o quê, meu Deus, mata. Conforme a criança vai aprendendo e intuindo que ela não pode pegar uma barata. Certo? Se ela passar um animal ali ou qualquer outra coisa, ela não pode colocar na boca. A criança, no início, tem toda a mania de tocar e pegar e colocar na boca. Depois de um certo tempo, a criança passa a não ter mais isso, por intuição. E isso também está relacionado, ok? Bom, o filósofo Willard Dworkin denominou esse problema de o escândalo da indução. Esse escândalo é o seguinte: como é possível as crianças observarem tão bem um conjunto finito de eventos de modo a fazer generalizações corretas a respeito de todo evento futuro daquele mesmo tipo? Elas, de alguma forma, conseguem descobrir que o mundo funciona de uma determinada maneira e que é essa maneira que deve ser levada em consideração ao fazer inferências sobre o uso da linguagem. A criança deve ser capaz de filtrar todas as inferências virtualmente plausíveis até encontrar aquelas relevantes para cada situação comunicativa com que se deparar. Então, a criança ela deve filtrar todas essas informações que ela poderia ter, essas inferências, até encontrar que é relevante. Qual é o ponto relevante? Ela quase faz um brainstorming ali na mente dela para saber o que realmente importa. Tá? É exatamente essa capacidade de filtrar essas informações e focar no que é relevante que a gente chama de competência pragmática. E a gente viu isso que lá no módulo pragmático, né, no submódulo cognitivo, a gente viu que é algo extralinguístico. Isso não está propriamente na linguagem, está fora. Tá? Mais uma vez, os estímulos do ambiente não fornecem todas as pistas explícitas sobre as quais sobre quais inferências são corretas e quais não são corretas. As inferências devem ser processadas pela mente das crianças. Tá? Os estímulos pobres não detalham tudo o que é suficiente e necessário para a aquisição do conhecimento. Para se tornar um falante normal da língua, a criança deve possuir, portanto, em sua mente robusta, em sua mente uma robusta máquina de aprender pragmática. Há um software aí
que possa atribuir coerência aos estímulos linguísticos e comunicativos. Por isso, quando a criança ela é muito estimulada a pensar, a raciocinar, quando ela tem um convívio bom com outras crianças, um convívio social com pessoas que trazem estímulos, e isso fortalece, Inclusive a mastigação fortalece, tudo está interligado, tá? Tudo está interligado. Tais estímulos devem ser ativamente interpretados pela mente humana, de modo a serem transformados em conhecimento. Deve haver, deste modo, algo em nossas mentes que consiga extrair informações dos estímulos e dar-lhes consistência. É isso o que propõe Chomsky com a hipótese do inatismo linguístico. Tá? Justamente isso. Deve existir alguma coisa em nossa mente, alguma máquina, algum software que faz com que a gente receba esse estímulo, mas que traga uma consistência maior na nossa aplicação. A hipótese inatista, também chamada de nativismo linguístico, apresenta uma solução para o problema lógico de aquisição da linguagem e para o argumento da pobreza de estímulos. Então, é a partir dessa hipótese que a psicolinguística vai começar a trabalhar para saber como fazemos a aquisição da linguagem, tá? Para saber como que finitos estímulos conseguem ser processados e gerar outputs infinitos, digamos assim. Eu espero que vocês tenham entendido. Essa parte 3 foi um pouco maior, mas é muito importante a gente ter esse conhecimento. Por isso eu particionei essa aula em 3. Tá? Por favor, gente, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, curta, comentem, ok? Participem. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!